E assim também já colocar aquela telinha. Só me organizar com a tela aqui. Aumentar ela um pouco. Ok, vocês estão vendo aí, né, a telinha? Sim. Ótimo. Bem, deixa eu só lembrar aqui que nós já estamos gravando, então vai também para os alunos, né, e o pessoal que for assistir. A gente falou sobre qual é a vontade de Deus com relação à oferta, a gente viu sobre o dízimo, né, Velho Testamento, ou oferta Velho Testamento, oferta Novo Testamento. E aí a gente começou falando sobre o dízimo antes da lei de Moisés, e a gente viu que isso teve uma atitude, né, demonstrada de sacrifício, de gratidão, que a gente vê isso lá antes da lei de Moisés. Nós tivemos aí na aula passada, então, ao que quiser saber um pouco mais, é só voltar à lição, né, a primeira parte dessa lição, que vocês vão entender. Depois falamos um pouco sobre o dízimo na lei de Moisés, e nós vamos ver muito bem que é lá no Velho Testamento que vai tratar sobre dízimo, porque é uma lei dada por Deus, deixada, como a gente viu muito bem, né, nas passagens, né, de Malaquias, onde muitos usam a passagem para deixar como ordem de que a congregação, a Igreja de Cristo, os cristãos, não os judeus, mas os cristãos têm que fazer aquilo que foi deixado para os judeus. E o próprio Malaquias deixa claro que aquilo é uma ordem para o israelita. Ele não está falando sobre o cristão, até porque o cristão não existia e só existia o povo de Deus israelita. Se fosse para todos os povos, logo no Velho Testamento, Deus já teria deixado a ordem que era para todos os povos. Depois nós tratamos a respeito sobre como era feito as ofertas no princípio do cristianismo. A gente viu passagens de 1 Coríntios, Atos, né? Nós temos os exemplos de como os irmãos lá no começo fizeram sobre a oferta. E o interessante, que é uma das coisas que a gente falou na aula passada, né? Só fazendo um resumo aí sobre o que a gente já fez. Mas nós não encontramos nenhum ponto de referência bíblica no Novo Testamento para o cristão, aquele que é servo de Cristo, tá? Não estou falando de judeu, o servo de Cristo, aquele que foi batizado, que serve a Cristo, que faz parte da igreja do Novo Testamento. Nós não vemos relatos nem ordem com relação a dízimo, mas nós vemos agora que trocou a palavra, agora se trata sobre oferta, sobre você ofertar. E aí até Paulo usa uma palavra que para nós trouxe como coleta, né? Coletar, mas também é o mesmo sentido, que é o sentido de você ser um despenseiro, administrar o que você tem para os próprios irmãos, né? Por amor a eles. Então, você oferta por amor, né? Então, você participa por amor. Então, a gente viu aí, Gálatas também fala um pouquinho, 2 Coríntios, e aí a gente entra nesse ponto de hoje, que fala sobre como a igreja no Novo Testamento usava o seu dinheiro. Isso é um dos grandes problemas que a gente vê, e muitas pessoas com uma fé genuína, vamos tratar assim, né, que tem uma fé genuína, que tem um coração voltado a Deus, que ainda não tem a instrução correta sobre como ofertar, né, acaba recebendo instruções de igrejas, e a gente sabe muito bem, que a gente até lembrou, há várias igrejas que seguem doutrinas que são estranhas
ao que os apóstolos deixaram. Bom, nós não tratamos, não estamos tratando diretamente sobre isso, mas lembramos a respeito disso, dos grandes problemas que muitas pessoas hoje até deixam de contribuir, de ofertar, com relação a essa situação. Um fala uma coisa, outro outra, e aí algumas igrejas a gente vê pastores ricos, milionários, bispos, até outro, né? A gente falou sobre pastor, presbítero, bispo, na aula de segunda-feira, né? Falando que muitos conhecem, acham que cada um é uma função, né? Sendo que a Bíblia ela não trata de cada um uma função, ela trata de uma função, né? Que tem, qual que é a palavra certa, Regis, que a gente tratou? É uma pessoa com três funções ali, né? Isso. Ou seja, aliás, o presbítero, é isso. que é a pessoa idosa, que tem duas funções, de supervisionar e pastorear o rebanho, né? Isso, bem colocado. Esse é o sentido. Então, o que a gente vê, né, que há igrejas, né, que ensinam esses pastores, né, que eles usam muito pastor, bispo, ensinam de forma errada, e aí você vai ver muitos fiéis, até mesmo vendendo suas casas, vendendo seus carros, para entregar tudo o que eles têm para essas igrejas. E aí a gente vai ver os próprios irmãos dentro dessas igrejas, né, os próprios fiéis, vamos tratar assim, vivendo uma vida pobre, necessitada, e a igreja rica. A igreja no sentido prédio, né, a igreja no sentido empresa, porque acaba sendo dessa forma, né? E a igreja tem que ser rica, né? E o pastor tem que ser rico, o dinheiro é administrado pelo pastor, né? Sendo que a gente vê que há outros encarregados, biblicamente, que vão trabalhar com essa parte, né? Não é o pastor, não é o presbítero, ele vai trabalhar de outra forma, porque o trabalho do pastor, bispo, presbítero é espiritual, não é material. Então, ele não se envolve com o dinheiro. Mas, ok, isso é um outro assunto. Mas vamos ver, então, como a igreja, no Novo Testamento, usava o seu dinheiro, né? Em 1 Timóteo 3:15, nós temos uma passagem inicial que trata sobre a missão principal da igreja, que é espiritual, não é material, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Regis, você pode ler para nós? Sim. 1 Timóteo 3:15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ok. Nós estamos vendo uma instrução de Paulo para Timóteo, e Timóteo vai fazer isso para, né, a congregação, para aonde ele estiver fazendo trabalho, que ele foi enviado, né, por Paulo para dar continuidade. Quer dizer, a gente sabe muito bem na história toda aí que Timóteo e Tito, né, que são filhos da fé, a gente diz assim, né? Até mesmo ele faz esse relato. Paulo passa o bastão. Falou, olha, está chegando minha hora, Paulo sabia disso também, e eu vou e vocês vão ficar, e vocês precisam aprender como é que vocês vão precisar ensinar, falar, instruir os outros. E ele lembra bem a respeito disso, de que se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus. Tem uma forma correta? Tem uma forma correta de você fazer. E tem que ser da forma de quem? Da forma de quem edificou a igreja dele, que é Cristo. Ele pagou o preço pela sua igreja, ele morreu pela sua igreja, ele trouxe o novo mandamento, que a gente sabe muito bem. Então, é ele que sabe
Ele que sabe melhor do que qualquer um. Ele que criou a oferta, né? Então, desde o início, você vai procurar informação sobre ofertar diretamente na fonte. Você não pode procurar em outro lugar, tem que ser na fonte. Então, Jesus deixou ensinado os apóstolos, né? E ele também deixou o Espírito Santo para que os apóstolos pudessem falar e escrever, né, aquilo que deveria ser deixado para os cristãos, tanto daquela época quanto para hoje, porque ele disse que a palavra dele ela é eterna, até, né, até mesmo ele disse em João, né, oro tanto esses, mas aqueles que vierem, né, após nós, após estes, aceitarem o evangelho. Então, sabemos que tem que ser dessa forma. Nós buscamos a instrução na fonte, que é Jesus Cristo, que é a própria palavra dele. Então, não é surpresa, né, para as igrejas do Novo Testamento usarem o dinheiro. E é falado muitas vezes sobre oferta, sobre o dinheiro, né, no Novo Testamento, sim. E ele é para fazer o quê? Foi usado para espalhar o evangelho. Logo no início, a gente vê os exemplos que a gente viu ali em Atos, que é para suprir a necessidade, e outro que é para propagar o evangelho. Então, exemplos desse emprego dos fundos arrecadados incluem o sustento financeiro de quem? De homens preparados para pregar o evangelho. Isso é o grande exemplo que a gente tem, né? Porque a gente segue os exemplos que foram deixados pelos apóstolos. Isso a gente vai encontrar onde? 1 Coríntios. Então, vamos lá. Deixa eu anotar aqui, que eu sei que depois alguns vão poder assistir e ver. 1 Coríntios. Pai, lê para nós lá. 1 Coríntios, capítulo 9, é uma das passagens que a gente conhece muito bem, né? E que, então, vamos lá. 1 Coríntios 9, do 1 ao 15. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que não é primeiro, não, é segundo. Deixa eu só confirmar. Segundo Coríntios. É, segundo, eu coloquei errado. É do 1 ao 15, porque o capítulo 9 ele vai do 1 ao 15. Eu olhei, lembrei disso, está colocado errado. Segundo Coríntios, então. A palavra diz assim: ora, quanto à assistência ao favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei, irmãos, para que o nosso louvor, a vosso respeito nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparado, para que, caso alguns macedônios fossem comigo e vos encontrem desapercebidos, e não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade, não de avareza. Eu afirmo, e isto afirma aquele que semeia pouco também fará, que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz com que, por intermédio, sejam tributados graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na palavra de ministração, glorificam a Deus pela obediência à vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo,
e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Amém. Pai, você quer comentar um pouquinho sobre esse ponto aqui? Que a gente até vê duas partes, né? A gente vê o comecinho do 9, do 1 até o 5, e do 6 até o 15. Mas quer comentar um pouquinho sobre isso? A primeira parte, Paulo está dizendo, não faça nada corrido. Vocês preparem a oferta de vocês. Quer dizer, existe uma maneira, né? Quer dizer, a pessoa fala, não é obrigado. Aqui não estamos vendo que Paulo não está obrigando nada. Aqui é coração, é amor pela causa, e os irmãos aqui estavam vendo a necessidade de outros irmãos. E Paulo estava fazendo a igreja entender isso. Então, vocês se preparam, porque quando eu for, vocês não ficam naquela correria para arrumar a oferta para que eu possa levar os irmãos pobres. Então, ele está falando aqui, se vocês dão pouco, igual ele fala aqui, isso afirma aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Então, aqui, eu vejo isso aqui como um alerta. Não é obrigação, é amor no coração. A pessoa tem amor no coração pelos necessitados. A igreja sempre vai ter necessitado. E ele fala que semeia com fartura, com abundância também se fará. Isso, tem muita gente que lê essa passagem que acha que é uma troca. Quanto mais eu dou, mais Deus vai me dar. Aqui não é dinheiro, aqui não é coisas materiais, aqui são bênçãos na vida do cristão. Deus vai acrescentar muitas coisas boas na vida do cristão. Aquele que tem um coração aberto. E fala, cada um segundo tiver proposto no coração. Então, não é obrigatoriedade aqui. Ele não está obrigando ninguém. Ele só está dizendo que nós temos que ter um coração aberto para contribuir. Então, se a gente for ver, é um mandamento. Porque se não fosse uma coisa que tivesse que fazer, Paulo tinha deixado escrito. Ele deixou escrito. Só não está escrito que é um mandamento, é obrigado. Mas aqui, pela bondade no coração, a igreja vê a necessidade de contribuir para suprir as necessidades dos santos. Nós temos vários irmãos pobres, nós temos que suprir a necessidade. Na igreja, ninguém é para passar necessidade. Existem os nossos pregadores, professores, que trabalham de período integral. Esses homens têm que comer e beber. Quem que paga isso? É a oferta. Agora, pensou se todo mundo for pensar que não é obrigado a ofertar, ele não vai ofertar? Como é que faz o trabalho da igreja? Como é que faz os nossos pregadores? Então, é uma voluntariedade. A pessoa tem que ser voluntária, mas voluntária de que maneira? Com amor no coração. Eu contribuo, não porque estão me obrigando, eu contribuo porque eu tenho amor pela causa. Eu vejo que Jesus fez por mim. Agora eu vou contribuir para ajudar a salvar as almas. Foi por esse motivo que Jesus veio. Aí ele fala no 8, Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que tende sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Quer dizer, contribuir é uma boa obra. Se é uma boa obra, vamos contribuir. Então, ele vem depois, né, ele fala, distribuiu deu aos pobres. Para quem que é oferta? É para o pobre, é para ajudar os necessitados. A igreja tem. A igreja de Jesus, ela tem isso no coração. Dentro do nosso corpo, o corpo da igreja não é para ter necessitado. Pelo menos o alimento cotidiano, cada um vai ter. Por quê? Porque há amor no coração dos irmãos. Amém. É isso mesmo, pai. Bem colocados os pontos. São esses mesmo. Nós não vemos isso como ordem, porque se nós somos servos de Cristo e nós servimos a Cristo, nós seguimos e fazemos o mesmo que ele fez, nós vamos entender que por amor nós ofertamos. Não como mandamento, como regra colocada, porque senão você não vai fazer de coração. Você não vai fazer com alegria. Aí esse é o ponto que Jesus trata. Jesus trata primeiro a nossa mente e o nosso coração. Quando a gente entender o que é a servidão a Deus, que é para ser feito como ele fez, então a gente vai ver que
o que nós fazemos faz parte, né? O ofertar faz parte da vida do cristão. Até porque a gente tem uma passagem que Jesus deixou ensinado, que se você vê o seu irmão passar por necessidade e você não ajudá-lo, isso faz parte com relação a ofertar pessoalmente, sim, mas esse é um grande princípio no sentido de que se a igreja está preparada para estar coletando ofertas, é para necessidade. E se você não participa, né? O que é que está acontecendo? Você não entendeu ainda, né? Você não entendeu ainda o sacrifício que você precisa fazer por amor. Então, é interessante, é o que a gente estava comentando mesmo, né, Regis? Algumas pessoas talvez tenham facilidade de compreender isso, quando ela entende o verdadeiro amor de Cristo por nós, e que a gente precisa fazer a mesma coisa. Mas muitos não vão, porque ainda estão presos à lei, né, que foi deixada no Velho Testamento e que os pastores de hoje deixam como lei, mandamento. E aí eles lembram os mandamentos do Velho Testamento. Por isso que muitos acabam ofertando, né, dando o dízimo, que a gente lembrou isso na primeira aula, como lei, sendo que isso é a liberdade que Deus nos dá, né, de poder ofertar, não vai como lei no sentido de 10%, até porque a gente pode ofertar tudo que a gente tem. A gente tem um grande exemplo, isso lá no livro de Atos, né, logo no comecinho. Quem foi o exemplo de que vendeu um dos terrenos que tinha? Não foi Barnabé? Barnabé. Então, isso a gente vê um exemplo do Novo Testamento no princípio, no início da igreja e como é que os cristãos faziam. É claro que se a gente pegar a ideia da viúva pobre, não está errado, porque é a mesma coisa que eu pegar a ideia de Barnabé. É a mesma coisa, ele vendeu aquilo que ele tinha, né, de grande valor, e que aquilo ele entendeu que era mais do que ele precisava, era mais. E quem ama vai colocar a mão no bolso para ajudar o necessitado, para ajudar aquele que precisa. Por quê? Porque ele entendeu o amor verdadeiro. Isso é perfeito, a explicação foi perfeita, né? E a gente pode tratar isso de vários pontos. Regis, pode falar. Acho que essa é a grande questão, né? A motivação hoje na Igreja de Jesus, com os apóstolos, é para que você contribua com amor ou por amor. Hoje, infelizmente, no mundo religioso, as pessoas estão contribuindo por medo. Sim. Por conta das ameaças ao devorador, né? Você vai ser amaldiçoado. Então, as pessoas muitas vezes acabam fazendo isso com medo, ou por medo, mas não pela atitude de amar ao seu irmão, ao necessitado. É como o João colocou a respeito é como se fosse uma moeda de troca. Há pessoas que ainda pensam dessa forma. Eu vou contribuir mais porque Deus pode me dar mais. Mas a questão aqui do texto é a pessoa suprir mais para benefício do outro, não para benefício próprio. Sim. Então, a grande questão é a inversão dos valores, é a inversão do sentido de você contribuir. Então, a pessoa pode dar 10%, ela pode dar 20%, ela pode dar até o salário inteiro, não importa. O que vai depender, o que vai definir é a atitude da pessoa. Né? É isso que tem pegado muito no mundo religioso. E até mesmo a questão da imposição por parte do líder religioso. Né? Eles acabam impondo essa, como foi falado, né? uma ordem, vocês têm que fazer. Então, acaba impondo. E as pessoas, às vezes, por medo ou por querer ganhar mais, acaba fazendo. Então, faz de qualquer jeito. Não faz de coração. Deixa eu fazer um comentário. Você explicou bem, Reginaldo. Alguns contribuem por medo, porque usam aquela passagem de Malaquias lá,
Sim. A pessoa está roubando a Deus se você não contribuir. Para nós, os cristãos, nós contribuímos porque nós temos entendimento que isso agrada a Deus, né? Que ofertar agrada a Deus, mas de coração, não por imposição, Sim. mas porque nós entendemos e nós queremos que todos sejam supridos as necessidades, tanto físicas como na parte espiritual da oferta, que a oferta ela vai para o evangelismo, como a questão dos irmãos que estão fazendo a campanha da Colheita Brasil. Irmãos que entendem, eles vão fazer um propósito o ano todo para contribuir, sabendo que com essa oferta, muitas almas podem ser salvas. Sim. É isso mesmo. Essa é a ideia, essa é a pureza do ensino de Jesus. Ele quer trabalhar o nosso coração e não usar uma lei de que você é obrigado a fazer algo. Um exemplo, a gente vê, isso é perfeito. Você não perdoar alguém, você é tirado da congregação, você deixa de ser cristão? Não. Mas só que nós temos um ensino de Cristo de que nós precisamos aprender a perdoar as pessoas. Até porque ele deixou, se você não perdoa, como é que você quer que Deus possa te perdoar? Né? Então, assim, um exemplo que a gente pega. Isso, então, significa que a gente precisa entender primeiro o sentido do ser cristão, o sentido da fé que Jesus ensinou para nós e o sentido do amor verdadeiro. Se nós entendermos esses princípios de vida cristã, nós vamos entender de que quando formos ofertar, até sabemos para onde vai essas ofertas e como são administradas essas ofertas. Quando nós sabemos isso, fica mais fácil da gente poder ofertar. É um dos pontos que eu coloquei no começo. Tem pessoas que deixam de ofertar porque sabem que a oferta está sendo destinada para lugares e para uso de forma errada. E aí, então, ela não quer ofertar. Aí a gente entende, é a liberdade que a gente tem de poder ofertar com menos ou não, né? Ou de uma forma ou outra. Então, a gente tem essa liberdade dada, né, por Deus. Mas a gente sabe que isso faz parte, a oferta faz parte, né, de um sacrifício por amor, né, a Deus, por amor aos irmãos necessitados e para a obra. Mas olha só, nós temos... vamos pegar, deixa eu até colocar aqui, a gente até está falando, mas vamos colocar anotado aqui. O Atos, deixa eu lembrar essa passagem, né? A gente está falando sobre os pontos sobre ajudar os necessitados, porque essa é a questão. Então, Atos 4, 32 até o 35. Ok. A gente vai ver até Atos 4, até o 37. Vamos lá, até o 37, que a gente vai lembrar também de Barnabé. Então, como é que usava, né? Como a igreja no Novo Testamento usava o seu dinheiro? Então, esses pontos, deixa eu colocar aqui, que são para ajuda aos pobres, necessitados. Então, esse é um dos motivos. Então, Atos 4, 32 até o 37, diz assim: da multidão dos que creram era um só coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor,
do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, esse é o ponto. No 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, é de onde ele era. Como tivera um campo, como a gente viu o exemplo falando ali no versículo 34, então ele diz, como tivera um campo, vendendo-a, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, até então, no início, quem estava distribuindo a ajuda era os apóstolos, estavam ali e distribuíam conforme a necessidade de cada um. E aí a gente vê o grande exemplo do próprio Barnabé, né, que é um dos os companheiros, né, um dos companheiros, ou o primeiro companheiro de Paulo. Ok. Caímos, mas voltamos. Né? Alguma coisa aconteceu. Mas vamos lá, deixa eu... Foi aqui no meu mesmo. Vamos colocar aqui. Cadê? A telinha. Caiu todo mundo. Caiu todo mundo, e aí está terminando aqui, eu coloquei para gravar novamente. Aí depois eu junto as gravações. Ok. Nós estávamos comentando sobre a leitura que nós fizemos, né, de Atos 4, 32 até o 37. E a gente vê aqui como é que os irmãos no primeiro século, logo no início da igreja, eles entenderam o propósito de ofertar, que significa, tem a ver com o amor, que é o que a gente comentou aí. Tem a ver com amor ao próximo, tem a ver com amor à congregação, tem a ver com amor ao trabalho, né, aos necessitados. E aí a gente sabe muito bem que esse ponto que está falando de Atos é aquela situação que foram 3.000 batizados, depois 5.000 batizados. Isso não é uma ordem que está falando que é para você vender sua casa, um terreno que você tem. Deus não deu isso como ordem. Isso aqui só foi um relato do que os irmãos estavam fazendo. Por que eles faziam isso? Eles faziam por liberdade, liberalidade. Então, era a escolha deles. Não é um mandamento, não é uma ordem para eles venderem a casa, vender o carro, vender um terreno que tem. Não. Não tem nada a ver com isso. Isso não é ordem, não é mandamento. Né? Mas isso que a gente vê é que eles fizeram porque amavam os irmãos. A igreja começou depois de Pentecostes, que a gente sabe muito bem que foi naquela época, né, Pentecostes, e quando Pedro faz a pregação, a primeira pregação, ele tem a chave que abre as portas do reino, né, porque a gente entende muito bem, para aquele que já teve as aulas, né, o reino do céu, a respeito do reino, e aí, então, 3.000 são batizados. Imagina, 3.000 batizados, como é que você vai manter esse povo que estava reunido no mesmo lugar, que é Jerusalém, com certeza na casa de várias pessoas, e precisava manter essas pessoas com alimento. E até porque eles não saíram dali, porque a gente pode ver aí que foi o primeiro encontro dos irmãos ou das igrejas né? No primeiro século, e que nunca se viu tanta gente reunida no mesmo lugar. 3.000, depois 5.000 pessoas recebendo a mesma instrução. A gente sabe depois que ocorre aquilo que já foi planejado por Deus, que então começa a perseguição dos cristãos e eles voltam para suas cidades, para suas nações, né, vamos dizer assim, para os seus países, né, porque eram em torno de 14, 15 países ali que estavam reunidos, né, representantes de países. Luísa,
nós caímos, a conexão caiu, e aí, no caso, você teve que voltar de novo aí. Ok. Bom, esse é um dos pontos que a gente viu, tá? Que então fala como é que eles fizeram. E nós não vemos isso falar sobre dízimo, mas da liberdade de você, né, contribuir. Você faz a oferta, dá a oferta conforme você mesmo já separou de casa. E a gente viu isso na leitura de 2 Coríntios. Agora, nós temos uma outra passagem de Filipenses. Vamos lá, eu não vou deixar Filipenses, não. Então, deixa eu colocar aqui. Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, do 10 ao 18. Regis, lê para nós aí. Está ouvindo aí? Sim. Filipenses 4, do 10 ao 18. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, indo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Amém. Ótimo. Nós vimos, então, nesse comentário aqui, né, de Paulo, né, aos Filipenses, a respeito de algo que eles fizeram. Eles entenderam o propósito verdadeiro de poder ofertar. E até porque Paulo falou, vocês não tiveram oportunidade, mas agora vocês, né, tiveram oportunidade e demonstraram isso, né, 2 vezes. Vocês me ajudaram mais do que outros, né, tiveram. E vocês fizeram isso, se associando comigo no trabalho do quê? No trabalho do evangelismo. E esse ponto aqui a gente pode perceber que, pelo nosso ver nas escrituras, né, nas viagens, porque Paulo fazia suas viagens, né, a primeira viagem missionária, a segunda, a terceira e tal, e aí existia alguns irmãos que ajudavam. E parece que nesse ponto aqui, quando Paulo fala a respeito disso aqui, me parece que Paulo estava passando necessidade. Mas os filipenses, sabendo, né, enviam o donativo, né, enviam a ajuda. E supriu mais do que ele pôde necessitar, né? A gente sabe que Paulo fazia as viagens. E o interessante é que, nesse ponto da história, né, Filipenses é uma carta que Paulo estava o quê? Preso. Se Paulo estava preso, né, ele precisava de ajuda, porque, com certeza, a ajuda que ele já tinha recebido não devia estar dando conta. Mas, então, o que acontece? Os irmãos mandam ajuda, né, para Paulo, e ele recebe muito bem para ele poder se cuidar e poder, então, fazer o trabalho de evangelismo
aonde ele estava. Então, esse é um dos grandes pontos e exemplos que a gente tem sobre como é que é usado o dinheiro no trabalho, né, da congregação, no recebimento das ofertas. Então, quando você oferta, tem 2 pontos a ser trabalhado com a oferta. É destinado ao trabalho de evangelismo e destinado aos irmãos necessitados. Nesse trabalho de evangelismo, tem a ver também com cuidar do local. Então, você precisa de dinheiro para poder cuidar de um prédio que a congregação se reúne. Isso faz parte do evangelismo. E você tem para poder ofertar, poder ajudar conforme a necessidade dos irmãos. Nós não vemos outro motivo, né? Nós não vemos. Então, até a questão de evangelismo, olha só, a gente tem outra passagem aí para a gente poder tratar. Mas vamos lá. Aqui, para ajudar os pobres, mas Filipenses aqui, a gente vai colocar ele como um segundo ponto, né, para o evangelismo. Ok? Então, Filipenses, a gente leu. Agora, vamos lá para... Vamos lá, 2 Coríntios 11, 8. Olha só, ele vai lembrar a mesma coisa. Paulo falando. Coríntios... Opa! 2 Coríntios 11, versículo 8. Diz assim... Luísa, você pode ler para nós? 2 Coríntios 11, versículo 8. Posso sim, vou procurar aqui. 2 Coríntios 11, 8. Diz assim: despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Ótimo. É claro, a gente não vai tratar sobre o contexto todo, mas esse ponto, esse versículo é para trabalhar a respeito desse motivo que a gente está trabalhando, que é sobre evangelismo. E Paulo lembra que ele foi ajudado, ele recebia salário para poder fazer o trabalho de quê? De evangelismo, de servir as igrejas, de poder ensinar as igrejas, né? Então, a gente vê que essa é uma das formas de usar o dinheiro para o evangelismo. Não é para enriquecer ninguém, não é para manter empresas que... A gente sabe que tem muitas igrejas que mantêm empresas gigantescas, né? Mas é para esse fim. Então, a maior felicidade que um cristão pode ter é poder participar dessa assistência, tanto para os santos que estão necessitados, e a graça que a gente tem de participar para a ajuda da pregação do evangelho. Porque o desejo de Deus é salvar todos, todos. E para isso, nós que amamos a Deus e amamos os nossos irmãos, queremos ajudar os nossos irmãos que têm o dom de evangelizar, que têm o dom e disponibilidade de poder fazer esse trabalho. E não são muitos, são poucos. Então, olha só, uma outra passagem. A gente vê em 1 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 5, e versículo 17 e 18. Mãe, você pode ler para nós aí? Sim. Essa é uma passagem que já vai completar esse ponto que a gente está falando sobre evangelismo aí. A oferta para o evangelismo. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara:
não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Ótimo. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo, né, por intermédio dos ensinos que Jesus deixou, deixando bem claro para nós que também os presbíteros, olha só, lembrando a palavra presbítero, sempre falado, né, sempre lembrado, e aí ele está falando aqui para Timóteo, que os presbíteros, né, ou melhor, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Opa, peraí, então existe presbítero que preside mal? Existe. Senão ele não teria colocado aqui. Com certeza, não teria colocado aqui. Até porque ele fala bem claro aqui, ó, com especialidade, quem? Os que se afadigam na palavra e no ensino. Se afadigam. Olha só como que é interessante a colocação das palavras de Paulo falando a respeito de um bom presbítero, de um bom pastor, né? Cuidando. Essa é a questão. Ele falou, esses são merecedores de dobrados honorários. Então, eles são merecedores de receber pelo trabalho que fazem a congregação. E, no caso, aqui é a congregação local, ok? Porque não tem como você ser presbítero de 10 congregações, até porque esse não é o ensino. O ensino é que cada congregação escolhe o seu presbitério, né? Até porque não é um presbítero, são vários. É pluralidade. Ele não trata no singular, ele trata no plural. Ok. Bem, isso quem, né, quiser saber um pouquinho mais é só ler 1 Timóteo. 1 Timóteo, ele vai tratar isso, né, no ensino, e Tito também vai tratar a respeito do mesmo ensino com relação a presbitério. Deixa eu pegar aqui. Bom, esses são os pontos que a gente pode tratar. E aí, então, tem mais algumas coisinhas. Deixa eu colocar aqui. O que Deus... Vamos ver um outro ponto agora. O que Deus autorizou para nossos dias. Bem que a gente falou muito, né? Mas vamos lá. Deixa eu só discorrer esse ponto aqui para nós. Desde que, então, a Bíblia registra tudo o que precisamos saber para servir a Deus, e é de modo que aceitável e aprazível a Ele. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus, ok? Então, a gente vê isso em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. A gente só faz aquilo que vem do Pai, vem de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, não são algumas coisas, são todas as coisas. E por onde? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, nós vamos fazer aquilo que a palavra autoriza. Então, se a Bíblia autoriza, nós fazemos. Se a Bíblia não autoriza, não fazemos. Esse é um princípio básico na vida do cristão. O cristão, ele não faz aquilo que ele acha, mesmo que seja algo bom, com boas intenções, porque nós não servimos a Cristo realizando boas intenções. Nós servimos a Cristo porque ele deixou as instruções. Não é porque eu acho que é algo bom, então eu vou fazer. Eu posso até achar que bater palma, né, fazer um sonzinho na hora do louvor a Deus, isso não tem nada demais.
como não tem nada demais, se eu vou fazer só aquilo que agrada? E para fazer aquilo que agrada, tem a ver com as instruções, com o conhecimento completo. E ele está falando que ele deu todas, né? Todas foram doadas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Então, se eu tenho o conhecimento completo das instruções, eu não vou fazer errado. Eu vou fazer certo. Então, conforme ele instruiu, conforme ele autorizou, eu faço. Ele não autorizou, ele nem falou, então não faço. Não vou ficar inventando moda, não vou ficar acrescentando, porque se eu faço isso, eu acrescento algo naquilo que não foi ensinado. Não foi. Pensa comigo. Vamos dar um exemplo. Falando sobre oferta. Seria interessante as congregações separarem 10% das ofertas, destinar para o evangelismo? Poderia? Tem algum mal nisso? Não. Mas é algum ensino que foi deixado como lei? Não. Não foi. São boas intenções? São boas intenções, mas depois começa a passar a ser o quê? Lei. E se você não faz isso, alguém vai cobrar. Algum irmão pode cobrar no meio da congregação. Então, essas coisas são coisas que não são acrescentadas. São acrescentadas. Então, se você quer fazer o certo, você faz aquilo que foi autorizado, não aquilo que não foi autorizado. Senão, daqui a pouco você está fazendo o quê? Vamos separar o dízimo. Vamos separar o dízimo de todas as ofertas que foram dadas pelos irmãos para a gente poder separar para o evangelismo. Começa, então, a colocar alguns ensinamentos aonde não foi colocado. Ok? Bem, o que mais nós temos aí? Né? Nós encontramos também um outro ensinamento que Paulo deixou para Timóteo, que é para a gente fazer aquilo que está autorizado. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós conhecemos bem. Pai, pode ler para nós? Sim. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer comentar um pouquinho? Paulo aqui está sendo bem claro, né, para Timóteo. Toda a escritura, não é a metade da escritura. Toda a escritura, ela foi inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, é mandamento para nós obedecer e pronto. Nós não temos que tirar nada e colocar nada. Nós temos que olhar para a escritura, que ela foi totalmente inspirada por Deus. Para quê? Para nos corrigir. Corrigir do quê? Daquilo que eu quero sair da Bíblia, uma coisa que não existe na Bíblia, que eu quero cobrar alguma coisa de alguém ou na igreja. Então, não tem essa autoridade de fazer isso. Somente Deus. Então, toda autoridade é dada por Deus, a fim de que o homem seja perfeito. O homem é perfeito de que maneira? Quando ele obedece todas as escrituras. Aí ele se torna um homem perfeito. Ele não vai inventar nada, não vai querer fazer nada para nada. Aí ele vai estar habilitado para fazer o quê? Ensinar, a corrigir a igreja. Sim. Dessa maneira. Então, Paulo, muito sabe as palavras de Paulo aqui para Timóteo. E quem era Timóteo? Era um evangelista. Era um jovem que trabalhava período integral, dia e noite, obedecendo Paulo. Por que ele obedecia a Paulo? Porque ele sabia que Paulo obedecia a palavra de Jesus. Se não ele obedecia a Paulo, conforme estivesse obedecendo Jesus. No versículo 14, Oi. ele está lembrando bem aqui
Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Permanece. Ele aprendeu Ok. de quem? Né? É, De Paulo. sim. Ele tinha Paulo, um homem de Deus mesmo, e pronto. Obedecia cegamente. Até porque a gente vê lá em Atos, Atos fala que como é que os irmãos faziam, né, no início, porque Jesus deixou claro que eles iriam cuidar, e até lembrou, né, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, Pedro. E é claro que os apóstolos fizeram, mas a gente tem o ensinamento lá de Atos 2:42, lembrando isso que a mãe estava comentando, que é o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas por quê? Porque a doutrina que eles receberam é a doutrina de Cristo. Então, eles precisavam manter-se na doutrina que os apóstolos estavam ensinando. Timóteo perseverava, porque é o que Paulo está falando. Persevera na doutrina que foi ensinado a você. Não saia fora, nem mais nem menos, que é o que você comentou aí. Nem mais nem menos. Porque se você sair fora, você vai ser cobrado. Então, o que é que ele fala lá no finalzinho, né, de 2 Timóteo, da passagem que a gente leu? Ele não vai ser habilitado. Isso. Ele não vai ser habilitado, ele não vai viver de uma forma perfeita, né? Então, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se não fizer dessa forma, vai ser imperfeito e não vai ser habilitado. Então, você não tem liberdade para poder fazer aquilo que foi além. Então, nós não colocamos regras, nós seguimos os exemplos. Então, um grande exemplo que é o que nós iremos fazer. Vai chegar um momento da gente poder participar da assistência aos irmãos evangelistas aqui no Brasil, não é? Então, a igreja vai fazer o quê? Uma oferta propositada, cada um na sua liberdade de poder ofertar para esse fim, para esse trabalho. Como foi feito no primeiro século. Os irmãos faziam isso no primeiro século e continua fazendo até hoje. Mas quem? Os cristãos fiéis que mantêm a doutrina que foi deixada pelos apóstolos e que Paulo aqui lembra Timóteo a respeito disso. E para fazer tudo isso, para ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, precisa manter o que foi ensinado pelos apóstolos. Mas se alguma coisa sair fora do que foi deixado como autorização, então significa que não é a igreja do Senhor. É a igreja de alguém, mas não do Senhor. Ok. Essas são as grandes passagens, né, que a gente poderia lembrar falando a respeito disso. O que mais a gente poderia aqui, então, lembrar? Tem uma outra... vamos lembrar de uns pontos, eu quero colocar aqui uns pontos importantes para nós. Quais são os motivos para você, então, contribuir? Motivos verdadeiros para ofertar. A gente pode colocar contribuir. Quais são esses motivos? Então, você vai fazer, primeiramente, que a gente sempre está falando desde o início, por amor. Sem amor, você não contribui. Se você não entender isso, você não contribui, ok? Então, a gente vai pegar 1 Coríntios 13, versículo 3. Vamos lá. Luísa, pode ler para nós? 1 Coríntios 13:3. Posso. Primeiro Coríntios 13, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado,
Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Bem, Luísa, quer fazer um comentário? Então, no contexto aqui, Paulo estava falando sobre os dons, né? Que a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas não adiantava ter os dons se não tivesse amor. Então, aqui Paulo está enfatizando que é muito importante esse amor, né? Porque se não for esse o motivo, não tem valor para Deus. Não, verdade. E ele deixou ele pegou um ponto de exemplo que você só consegue ajudar alguém porque você sente amor, tem carinho, tem cuidado. Se você não aprender isso, você não oferta. Então, ele deixou o exemplo aqui, falando logo nesse versículo 3, que não é como que eu posso dizer aqui? Deixa eu ler novamente. Ó. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, assim, eu posso ter boas intenções, posso, mas nada disso vai aproveitar. Se você não fizer por amor verdadeiro, não entender que o que você faz é porque você ama, você tem um cuidado, não é porque foi mandamento, que é uma das coisas que o Reginaldo, a mãe, lembrou isso aí, né? Dessa questão. Não como ordem, porque senão você faz porque mandou. Ah, mandou, eu estou fazendo. E aí alguns podem fazer isso porque tem medo, porque, ou talvez porque tem medo de não receber as coisas boas que Deus tem para ele. Vamos dizer assim, eu oferto porque eu quero receber em dobro na minha vida. Pensamento totalmente errado. Né? Seria Mas aqui... mais ou menos, Carlos, Oi. seria mais ou menos o exemplo de uma mãe com um filho. Ela pede para ele fazer uma coisa, ela manda, dá uma ordem. Ele nem quer fazer, mas ele faz. Porque a mãe está mandando fazer. O interessante seria se ele fizesse com entendimento. Sim. Não isso mesmo. Dando uma ordem. Não, você tem que fazer. Ô, Ivone, aí o filho vai fazer sem a mãe mandar. É o que aconteceu com os coríntios, né? Eles insistiram em participar da oferta. Né? Paulo falou, não, vocês não precisam, vocês estão passando necessidade, né? Sim. Mas então insistiram em participar. Sim, essa é a ideia. Interessante. Alguém ia falar alguma coisa aí? Não, né? Ok. Isso faz lembrar essa questão de que Paulo lembrou, olha, vocês não têm necessidade de participar, porque a situação de vocês não como que a gente pudesse dizer assim, não é tão boa financeira, né? Mas é interessante que ele fala assim, a graça, eles entenderam a graça de participar, eles entenderam. E a gente lembra um dos pontos finais da leitura de 2 Coríntios, porque Paulo ele deixa claro aqui, cadê? Deixa eu pegar aqui. Para todos. Não, eu acho que não foi esse aqui, não. Tem uma palavra que eu quero usar, quero lembrar. Acho que é Filipenses. Deixa eu pegar aqui. Sim, Filipenses, mas é o mesmo Paulo, não mudou. Né? Ele fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 17, não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa, é o fruto
que aumente o vosso crédito. É uma das coisas interessantes que a gente vê de Paulo deixando claro aqui. Eles faziam, né? E faziam por amor. E aquilo tudo voltava como crédito, crédito para eles com Deus, crédito para com os irmãos, crédito para com tudo, né? Eles eram abençoados e amplamente abençoados por Deus, né? Principalmente de forma espiritual, porque esse era a grande importância. Isso tudo que aparentemente como que é? Carnal, ou no caso, questão do dinheiro, ele se torna espiritual, ele cresce em espírito para nós, atinge o ponto espiritual que a gente precisa, né? Mostrando o amor, mostrando o carinho que a gente precisa aprender. Então, o primeiro motivo é por amor. Aí nós temos o segundo, alegria. Tá? Nós estamos quase no finalzinho. Então, eu vou lembrar esses pontos aqui. Ou melhor, alegria em ofertar. Aqui, então, 2 Coríntios, a gente leu, né, capítulo 9. 9 e versículo 7. Isso. 2 Coríntios, deixa eu só lembrar, 9 e 7. Cada um contribua segundo tiver proposto o coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá, com alegria. Deixa eu só... Eu achei interessante, porque eu peguei essa leitura aqui, e deixa eu narrar para vocês uma pequena historinha que o nosso irmão João Cruz deixou para nós. É uma das historinhas que a gente encontra nos livros dele. Ele relatou isso aqui assim, ó, falando a respeito sobre a alegria de ofertar. E aí diz assim, ó, um homem estava no carro com a família, voltando para casa depois do culto dominical, ok? Ele reclamava de tudo dentro do carro. Reclamou que os cânticos foram mal dirigidos e que o irmão nem sequer orou em nome de Jesus e que a ceia estava com um sabor estranho, né? A ceia, eu falo o suco, né? O suco estava com gosto de vinagre e que a pregação fora uma das piores que ele já tinha ouvido naquela congregação. Ok, justo quando podia destacar ter visto alguns visitantes que estavam lá pela primeira vez, ele não fez isso. Bem, o seu filho de 9 anos estava no banco de trás do carro, ouvindo tudo o que o pai tinha dito. E aí, então, o filho disse o seguinte para o pai: pai, acho que tá bom, né, por R$1. Acho que tá bom por R$1. O senhor não acha? Mas por que você está falando isso, filho? Aí ele falou assim: então, pai, é porque foi o que você deu de oferta no dia de hoje. R$1, né? No sentido de que, aonde está a felicidade? Aonde está a alegria desse pai em poder estar ali, ofertando, poder estar ali congregando com os irmãos, aproveitando? E o negócio dele só foi de reclamar, reclamou desde o canto até a mensagem que ele ouviu por final, vamos colocar assim, né? Então, a gente percebe que, para ofertar ao Senhor, primeiramente ao Senhor, que nós temos a passagem que fala isso, né? E depois aos irmãos, isso a gente encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 8, né? Capítulo 8 inteiro a gente pode ler que ele vai falar isso aí. Mas a gente encontra esse ensino de que, se você não oferta com alegria, né, você vai ofertar de forma errada. Então, quer aprender a forma certa? Precisa ser com alegria. Mas se for com tristeza, então você não faz, né? Porque Deus ama a quem dá com alegria e não com tristeza. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que a gente pode ver: mais bem-aventurado, é dar
que receber. Isso é um grande ensinamento em Atos, capítulo 20, versículo 35. Reginaldo, pode ler para nós? Sim, Atos 20, 35. Isso. Pode ler? 20, 35. Diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Ótimo. Na minha versão aqui, ele trata um pouquinho diferente, né? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, né? Mas é o meu sentido, né? Porque é mais bem-aventurado é dar do que receber. Você é mais feliz, porque a palavra é essa. Você é mais feliz porque você dá do que você recebe. O cristão que entende o amor verdadeiro, que tem uma fé genuína, que aprendeu a amar como Cristo nos amou, ele sabe o que é ser bem-aventurado. Quer ser bem-aventurado? Então, é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Não espere receber. Primeiramente, pense em ofertar, pense em dar. E aí o pai até comentou, a gente pode ofertar de várias formas? Tem, até porque Deus nos ensina que não é só a questão do dinheiro, é de você ofertar o seu tempo de vida, até porque Paulo lembra muito isso, né? O tempo que você tem destinado a Deus. E lembra que tem a passagem de, eu não lembro, é Mateus 6:33, que primeiro vem o reino, né? O reino tem que vir em primeiro lugar em nossa vida. E quando a gente faz isso, significa que a gente está amando mais a Deus do que as outras coisas, não é? Esse é o princípio, é o princípio. Então, mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse é o princípio. E aí, um último aqui para nós, temos uma dívida com Deus. Esse é um dos pontos. Então, nós vamos ver isso, Paulo falando em Romanos 1:14. Romanos 1:14. Pai, pode ler para nós? Romanos 1:14. Pois sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Ok. Então, nós temos uma dívida com Deus, porque Deus nos dá mais do que a gente precisa. E a gente foi chamado para servir, e não para ser servido, né? Então, esse é um grande ponto que Paulo deixa claro para nós. A nossa vida foi chamada para ser servo. Então, nós servimos uns aos outros, porque amamos a Cristo, nós amamos a Deus. E nós temos o grande exemplo do próprio Cristo. Ele é o autor de tudo. Ele é quem criou o batismo, ele quem criou, que falou sobre ser dispenseiro, sobre ofertar. Então, ele deixou todos os ensinos. Nós não temos outro que ensina algo, né, que veio do céu. Não, foi o próprio Cristo, né? Então, quando a gente tiver dúvidas sobre algo, a gente vai recorrer àquele que criou tudo, aquele que entregou tudo. E nós temos tudo entregue por ele para nós. Bem, deixa eu ver só mais algumas coisinhas aqui, para a gente, então, encerrar. Nós vimos que exigir dízimo não é mandamento. Não é. Não tem mandamento no Novo Testamento para o cristão de exigir
dízimo. Isso, como nós vimos, próprio Malaquias, se a gente quisesse ficar em Malaquias, já que muitos professores aí, pregadores, pastores ensinam passagens fora do seu contexto, né? A gente pode pegar o próprio Malaquias e ensinar ele que aquilo lá não é para o cristão, ok? Então, a gente viu também que igrejas donas de negócios, de empresas, não são as igrejas que Cristo edificou, não são. Se nós começarmos a andar de forma desordenada, diferente daquilo que Deus autorizou, nós não somos a igreja que Cristo edificou. Nós não somos a igreja de Deus. Nós não somos pertencentes ao reino dos céus, porque o reino dos céus foi edificado por Cristo. O reino dos céus pertence a um rei, Jesus. É ele quem nos dá a instrução e a autorização para realizar alguma coisa. Se alguma coisa for feito fora dos ensinos dele, que nós temos todos os ensinos, como nós já lemos aí, né, em 1 Timóteo e 2 Pedro também. E Judas também vai falar isso lá no versículo 3, lembrando de Judas também fala. Então, nós estamos fora da autorização, totalmente fora da autorização. Então, nós não estamos vivendo de acordo com as instruções. Então, deixamos de ser a igreja de Deus, deixamos de ser a igreja que Cristo edificou no primeiro século. Bem, então, fazemos da maneira correta, fazemos da maneira que Deus deixou. Quando buscamos, então, servir ao Senhor, né, nas igrejas locais, como a gente aprende isso, vamos nos contentar, melhor colocando, vamos nos contentar em fazer a obra do Senhor, e não a nossa obra ou os nossos ideais, né, os nossos achômetros. Eu acho que isso, mas é uma boa coisa, é uma boa obra, é um bom trabalho. Não, são coisas que vão além dos ensinos que Deus deixou para a sua igreja. Vai além. Não foi autorizado. Tá bom, se vai além, então não fazemos. Não fazemos. Então, cada esforço nosso para melhorar aquilo que já é perfeito, lembra das passagens que a gente já leu. A igreja é perfeita, o ensinamento de Deus é perfeito. Então, cada esforço meu em tentar melhorar aquilo que é perfeito, eu vou, então, fazer aquilo que é imperfeito. Porque é isso que ele deixou claro. Nós, então, começamos a sermos imperfeitos e desabilitados para boas obras. Totalmente desabilitados. Então, vamos confiar nele, em suas palavras, não vamos aceitar outro ensino, senão a dele, vamos amá-lo o bastante para obedecê-lo. Então, se eu aprender a amar Jesus, eu vou aprender a amar os seus ensinos. Ok. João 14, versículo 15. Vamos abrir lá, João 14, versículo 15, para a gente encerrar. Deixa eu só anotar aqui. João 14, versículo 15. Reginaldo, pode ler para nós? Sim. João 14, 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quer comentar um pouquinho? É uma passagem que acho que fala muito bem, né? Eu amo a Deus, eu amo a Jesus e o sacrifício que ele fez por mim, então obedece a minha palavra. Jesus está falando, né? Mas, infelizmente, as pessoas têm dado mais ouvidos a pessoas, a homens, do que ao próprio Deus, do que ao próprio Jesus. Aquela passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, né, que foi lida, eu acho ela muito interessante, que no contexto, né, tanto que
pelo menos na minha Bíblia, aqui na NVI, ela parece uma sequência já, ligando um ponto ao outro, né? Sim. Lá no 17 vai falar que para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aí ele vai falar, na presença de Deus, o capítulo 4, versículo 1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, infelizmente, o que nós vemos por aí é isso. As pessoas estão deixando de amar a verdade e, consequentemente, não amam a Deus, porque elas se recusam a ouvir aquilo que Deus diz, aquilo que Jesus disse. Ah, mas é uma nova revelação. Mas não foi Jesus que disse. Você está conferindo, você está analisando para ver se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a sã doutrina. O que é sã doutrina? É pureza. É uma doutrina sadia, perfeita. Infelizmente, as pessoas têm sentido, né, coceiras nos ouvidos e estão deixando de ouvir a verdade. A verdade sempre vai ser verdade. Agora, mesmo que você ouça uma mentira, mesmo que você tenha ouvido ela 1000 vezes, ela continua sendo mentira. Aí, quando a pessoa ouve a verdade, ela vai ficar em dúvida, porque ela aprendeu aquela mentira a vida toda. Então, ela vai sentir vai ser muito difícil ela aceitar aquela verdade, que foi a primeira vez que ela ouviu. Mas não importa, ela é a verdade. E aquilo que a pessoa ouviu é mentira. Mas isso tem deixado as pessoas muito inseguras, né, vamos dizer assim, em aceitar a pureza da verdade. E isso tem matado as pessoas espiritualmente. E, infelizmente, muitos líderes não têm manejado a palavra. Paulo vai falar para Timóteo, manejar bem a palavra. Mas muitas pessoas hoje têm manejado mal a palavra. Infelizmente, tem matado essas pessoas espiritualmente. Tem desviado o foco dessas pessoas para homens e doutrinas de homens, ao invés de orientar, né, e dar a direção à palavra da verdade. Quando a gente não ouve, como o texto que você mencionou, João 14:15, eu não estou amando a Deus, porque eu me recuso a ouvir a verdade. Então, ouça mais a verdade, ouça mais a Bíblia, porque eu vou ouvir uma revelação nova, mesmo que aquilo seja agradável, né, para mim, mas por que eu não vou ouvir a verdade, que foi o próprio Jesus que deixou? Jesus morreu, se sacrificou para deixar as boas novas registradas, e eu não tenho dado ouvido. Infelizmente. Então, as pessoas precisam, principalmente no contexto de hoje que nós estamos falando, sobre dízimos e ofertas, né? Aquela passagem de Coríntios 13, né, que você mencionou, né, mesmo que eu distribua tudo, né, aos necessitados, mas se não tiver amor. Então, era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam querendo, como a Luísa lembrou, né, eles tinham dons, mas eles usavam os dons para se aparecer, para mostrar, eu sou especial, mais especial do que o outro. E Paulo está falando, de que adianta eu dar tudo, mas se eu estiver fazendo com intenções erradas, com intenção de me aparecer, para me promover, não adianta nada. Está sendo em vão. Sim. Eu lembro, eu vou só contar uma história rapidinho aqui, para não tomar muito tempo, da época que a gente frequentava uma denominação e a gente dizimava, né, todo mês. E às vezes havia momento em que o tesoureiro lá, né, falava, você saiu de férias, eu vi que o seu dízimo foi um pouco maior, então olha,
Ué, a Bíblia sempre vai falar para você fazer voluntariamente aquilo que está de acordo com o seu coração. E quando você está dizimando ali, você precisa anotar o valor que você está colocando. Precisa colocar o seu nome. E isso, dependendo das circunstâncias, a pessoa vai ser mais bem vista do que outros, porque ela dá mais, porque ela dizima mais. Então, olha o erro aí, né? Então, cada um contribua aquilo que propôs no seu coração. E dê com alegria, com amor, com gratidão, sabendo que aquela oferta vai suprir a necessidade de alguém. Não que vai retornar em benefício para você. Não, primeiramente é olhar para quem está sendo ajudado. Infelizmente, as pessoas têm desviado. E muitas igrejas querem o dízimo, mas às vezes fazem trabalhos individuais fora, às vezes até para a própria manutenção da igreja. Espera aí, então para que está sendo investido? Para que está sendo contribuído? Se ainda faz serviços, faz coisas fora para poder trazer mais dinheiro para a igreja. Sim. É coisas que não dá para entender. Bem colocado. Ótimo. Nós fomos chamados para servir a Cristo naquilo que ele deixou, né, de ensino. Se a gente fizer o que for além, nós deixamos de servir a ele. Então, a palavra é bem clara para nós. Mais alguém quer fazer algum comentário para a gente poder encerrar? Eu quero. Oi, Luísa. Eu estava lembrando lá de Caim e Abel, né? Que Deus recebeu, ele se agradou da oferta de Abel, né? Então, ali é Antigo Testamento, mas o princípio eu acho que é adoração, sabe? É gratidão, como o Regis falou, é gratidão, e sempre a Bíblia fala que ele deu também as primícias, né? Ele deu do melhor. Deu do melhor, assim como Deus também deu melhor para nós, né? Sim. E foi Jesus Cristo. Então, nós também, como a nossa oferta, ela tem que ser com alegria, com gratidão, dar primazia, né? Sim. Para Deus. Eu acho que foi Davi que falou, né? Que ele não ia oferecer nada para o Senhor que não custasse um sacrifício. Eu acho que foi Davi que falou em algum salmo. Então, eu acho que é isso. Deus vai ver o nosso coração. Sim. Jesus se agradou também daquela viúva, né, pobre, que ela deu algumas moedas, né, mas ela deu tudo que ela tinha. Então, Deus vai ver o nosso coração. Eu acho que é isso que é importante. O princípio, né, eu acho que é o principal da oferta. O valor não está no que você vai ofertar, mas a forma que você está ofertando. Esse é o princípio mesmo. É isso mesmo. Muito obrigado. Mais alguém? Para a gente encerrar? Se não, vamos fazer uma oração, né? E a gente poder, então, encerrar essa lição. E aí, então, a gente deixa ele gravado aos que quiserem assistir, né, e puderem. Isso vai trazer muito, muito proveito, né, para a vida daquele que tiver interesse em fazer aquilo que é certo e deixado por Cristo para os cristãos. Servir de forma correta e agradar a Deus. E não agradar aos pastores, aos mestres, não, a Deus. O nosso interesse é agradar a Deus, servimos a Ele. Então, vamos fazer uma oração. Reginaldo, faz para nós? Sim. Tá ouvindo aí normal, né? Sim. Tá, vamos orar. Senhor nosso Pai, Deus Santo e Deus amado, Deus grandioso e misericordioso, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, te agradecemos pela misericórdia que nós temos por intermédio de Jesus Cristo, teu Filho, que se entregou por nós, ó Pai. O Senhor ofereceu o seu Filho em favor dos nossos pecados,
mesmo ainda sendo pecadores, ó Pai. Obrigado por este grande amor. Obrigado, ó Pai, pela esperança da salvação que nós temos, graças ao sacrifício do seu Filho Jesus. Obrigado, ó Pai, pelo Evangelho, pela sã doutrina que o seu Filho Jesus deixou para nós hoje, ó Pai, para nos conduzir, para conduzir a igreja do Senhor, ó Pai. Essa igreja que o Senhor comprou com o próprio sangue. Obrigado, ó Pai, porque nós estamos nos apegando firmemente a essa palavra fiel, a essa palavra, ó Pai, que nos leva à salvação. E que outras pessoas, ó Pai, também dê a importância verdadeira e correta na tua santa palavra, ó Pai. Pois se amamos ao Senhor, precisamos também amar e obedecer a tua palavra, ó Pai, as orientações do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado por mais este momento. Esteja abençoando, ó Pai, as pessoas que estão assistindo a esse vídeo, ó Pai, a essa aula gravada, e que o Senhor esteja abençoando o lar e a vida de cada um, ó Pai. Abençoe também o Caco, o João, a Ivone, a Luísa, que acompanharam a lição, ó Pai, esteja nos protegendo de todo o mal e nos dando sempre a orientação que vem do Espírito Santo do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada. Boa noite a todo mundo. Boa noite a você também, Luísa. Tudo de bom. Deus abençoe. Pai, mãe, muito obrigado. Um abraço, Ivone. Boas comemorações aí. Deus abençoe. Já fui lá comer um bolinho lá, viu? Passei lá para comer um bolinho. Que delícia. Reginaldo, obrigadão, tá? Deus abençoe. Boa noite. João, Ivone, foi vocês. Amém. Amém. Ok, gente. Eu vou desligando aqui para poder fazer a gravação, terminar de fazer a gravação, ok. Tá bem? Deus abençoe a todos. Um abraço. Um abraço. Também. Tchau, tchau.